lembro quando eu te conheço, para quem está aqui comigo, os meus 16 seguidores, que vai esperar os 50 de lá da Cacimba, eu conheci a Lu no samba, que eu adoro samba raiz, né? Eu estava no bar do Julinho, e aí vem uma mulher super simpática, super sorridente, comemorando o aniversário dela, e aí o bar do Julinho estava Foi num dia do meu aniversário. o bar do Julinho estava em Polvorosa, para variar. O bar do Julinho sempre está lotado, né? Agora, de uns anos para cá, tem lotado, graças a Deus. E a Lu, comemorando o aniversário dela, vem falar assim: eu vi a peça, o Cartola, eu vi 2, 3 vezes, eu adorava o espetáculo, que bom te encontrar aqui. Ah, ferrou, a gente ficou amigo de vez, faz 4 Virou para sempre, né? Foi anos. uma ligação assim bombástica. A gente se grudou e não desgrudou mais. Não, e foi muito louco, porque, na verdade, a gente ficou tão próximos que a Lu começou a frequentar a minha casa, eu comecei a frequentar a casa dela, ela vai ver todos os meus espetáculos, eu comecei nos aniversários dela, ela começou nos meus aniversários. Nossa, a gente ficou bem próximo mesmo. Viramos, assim, né? viramos irmãozinho, gostoso, assim, uma pessoa que eu amo. O Edu é uma pessoa que eu amo, um grande ser humano, uma pessoa maravilhosa que o samba me trouxe, e o samba, o teatro, e depois a gente foi descobrindo tanta coisa junto que a gente tem em comum, e não podia ser outra pessoa, né, Edu, para inaugurar o Conversas da Cacimba, essa coisa que a gente está começando aqui com todo o gás, com toda a força, com toda a vontade. E quando a gente pensou, o programa Conversas da Cacimba vai trazer alguns convidados especiais. Eu falei, é Eduardo Silva que vai começar essa bagaça com a gente. Que legal. E eu tô muito feliz de estar começando esse projeto, porque, na verdade, uma das coisas que eu mais admiro em você, Lu, é essa tua preocupação em fazer a ponte entre os que têm com os que não têm, a ponte com os que podem com os que não podem, a ponte com os que têm poder com os que não têm poder. Então, na verdade, poucas pessoas têm essa preocupação social que você tem, e você acaba sendo um elo de ligação. Isso é muito importante, e acho que todos os bons espíritos vão conciliar a teu favor para você conseguir porque você não quer ser feliz sozinha. Isso é importante, falta muito disso hoje em dia. As pessoas, cada uma se safando, tá tudo bem, o resto que se dane, e você não é assim. Vai borrar meu rímel? Mas, na verdade, é isso. A Cacimba tem esse propósito mesmo, e que bom, eu acho que os bons espíritos estão realmente tudo aqui, os espíritos encarnados bons estão aqui, ó, tudo entrando, porque acompanham tudo isso, e mais do que isso, gostam muito de você. Tem por você um carinho há muito tempo. Então, eu estou já há alguns dias trabalhando nessa divulgação, né, nesse começo, e todo mundo fala, Eduardo Silva, eu quero ver, eu estou procurando onde é que ele está, e agora eu achei, então eu vou estar com vocês, porque eu adoro esse cara. Então, vamos lá começar a nossa conversa aqui, porque assim, a gente é muito amigo, a gente bate muitos papos por aí, a gente se encontra sempre, mas tem muita gente que quer saber muita coisa de você. E eu espero que você esteja aí preparado para dizer para todo mundo um pouco de você, um pouco da sua vida, da sua carreira, da sua história, da sua vida pessoal e profissional, enfim. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Então... na verdade, eu fui adotado. Minha mãe veio de Minas, uma criança com outra criança, né, no colo. Quando eu nasci, minha mãe tinha 16, 17 anos. E aí, o que uma mulher negra, nos anos 60, poderia fazer para trabalhar? Ser doméstica, né? Grande parte seria doméstica. Ou trabalhar de limpeza, né? Só que as patroas não queriam
pessoas para trabalhar com criança. E aí minha mãe achou uma senhora que aceitou que ela trabalhasse na casa dela, comigo, pequenininha, tinha 2 meses. Minha madrinha gostou muito de mim. Minha avó também gostou muito de mim. Eu era gordinho de fazer furinho na mão. Sempre tive tendência a engordar, né? Você não pode parar de fazer ginástica, porque senão eu engordo muito. E aí minha mãe foi ter a vida dela e eu acabei sendo adotado, né? Por essa senhora, pela minha madrinha. Eu fui adotado por ela, pela minha avó. E aí com 6 anos, me chamaram para fazer um programa do Moacir Franco. Ele tinha um programa com crianças. E aí sempre eu aparecia com ele em destaque. Ele me entrevistando, eu cantando e tal. E aí chamaram para fazer um filme. Porque assim, eu era muito... Minha madrinha até os 6 anos, ela sempre me vestia de branco. Então parecia uma mosca no leite. Ela sempre me vestia de branco. Então era muito louco, assim, porque na verdade... Quer ver? Eu não tinha preparado. Olha aqui, ó. Dá para ver? Ai, que fofinho! Sempre. Com Que 6 anos, bonitinho. até os 6 anos, ela me vestia sempre de branco. Então, imagina uma senhora grisalha italianona, uma matrona italiana com um negrinho, todo vestido de branco. Chamava atenção, chamava muita atenção. Muita atenção. Onde a gente Todo passava, bonitinho, todo fofinho. Uma senhora italiana, né, cuidando. E aí me chamaram para fazer uns filmes e eu comecei, me deu vontade de ser ator. Eu pedia para ser levado, nunca pensei em fazer teatro, né? Porque na época a minha ideia era ser ator, artista, né? De televisão, não era nem ator que falava, era artista de televisão. Fiz umas publicidades, de tanto que eu Você tinha vontade de ser artista? Era seu. Porque o que a gente percebe é que muitas mães, madrinhas e pessoas cuidadores falam assim, eu quero que meu filho seja artista. Isso lá atrás também, nos anos 60, eu quero que meu filho seja artista. E aí cai no mundo querendo que o filho seja artista. Você foi o contrário, veio de você, criança, a vontade de ser. Esse é um problema sério, Lu, porque na verdade, às vezes, é isso que você falou, os pais querem que o filho vá, mas o filho não quer. Sim. Os pais que querem, a criança não quer, não. A criança não quer ser artista, não quer ser ator, não quer ser bailarino. O pai projeta no filho o que ele gostaria de ser. Ele quer que o filho dance porque ele não pôde dançar, ele quer que o filho cante porque ele não pôde cantar, ele quer que o filho interprete porque ele não pôde interpretar, ou porque já passou o tempo dele. E não tem isso de passar o tempo. O Jofrê Soares foi ser ator depois que se aposentou com 70 anos de idade, entendeu? Sim. Teve mais 20 anos, uma carreira brilhante. Então não tem isso de passou o tempo, eu tô velho para isso. E você acaba projetando no teu filho uma coisa que é um sonho teu, né? Então, na verdade, não, imagina, nesse ano de 1970, que eu fiz os programas com o Moacir Franco, tinha um programa que chamava Roquete Pinto, que era um programa de shows e premiações, né? O Roquete Pinto foi um dos fundadores de emissora de televisão, ele era um jornalista, tal, famoso, tal. E foi o ano que o Brasil ganhou a Copa no México. E eu fiz representando o Pelé, de camisa 10, todo mundo me carregando, eu com 6 anos de idade, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá, alegre, feliz, todo mundo me carregando. Aí com 11 anos eu fiz umas publicidades, fiz uns comerciais, e com 14 anos eu comecei a fazer novela, e aí não parei mais. Comecei a fazer novela com 14 anos. A Jane aqui está dizendo que é muita mãe Xuxa frustrada. É verdade. Aí eu com 14 anos eu comecei a fazer televisão, e eu sempre comento do Antônio Fonzar, porque o Antônio Fonzar, ele me ajudou de uma forma absurda, porque na verdade eu fui na feira, eu sempre falo isso nas entrevistas, eu fui na feira sozinho, porque minha madrinha não podia ir na feira, eu não queria ir na feira. Quando eu volto, eu vejo um cara que estava muitas semanas ganhando de mais bonito no Silvio Santos. E eu fui falar com ele. Eu fui falar, olha, quando eu tinha 6 anos eu fiz uns programas na televisão, com 11 anos eu fiz propaganda, publicidade, eu quero ser artista, você me ajuda? E ele me ajudou. Ele me indicou. Quantos anos você tinha quando você conversou com ele? Com 14, tinha 14 anos. 14? Em 1978, tinha 14 anos. E eu fui falar com ele, ele ligou na minha casa e falou que no SBT, era TVS, né, que só tinha no Rio de Janeiro,
aqui era Tupi ainda, que depois o Silvio Santos comprou a Tupi, né? Mas era TVS no Rio. Estavam precisando de um menino negro para fazer uma novela. Eu fui, fiz teste, passei. E aí que eu entrei em contato com produção, com direção e não parei mais. Aí quando consegui entrar na Tupi em 79, a Tupi faliu. E eu estando no sindicato para ver como é que ia ser a coisa de receber dinheiro, de não receber, vi que estavam precisando de ator para fazer uma peça. Fui fazer teste para fazer esse espetáculo um infantil do Cocote, da Gilda Vandenbrand, um musical. E aí eu fiz essa peça, chamada Da Bem Me Quer, e já ganhei prêmio Mambembe de ator revelação. Né? Você ganhou o prêmio com 14 anos, né? 16 anos você ganhou o Mambembe. Mambembe, o primeiro prêmio como ator revelação, e não parei mais. Aí de 78, 79, 80, não parei mais, todo ano. E aí, assim, quando veio o prêmio Mambembe, tudo isso, você já estava mergulhado completamente no teatro, né? Você era o que você queria fazer, então, aos 14 anos, você já falou, essa é a minha profissão. É isso. Eu descobri isso, mas, na verdade, a minha madrinha sempre me jogou a bola no chão, sabe assim? Porque é muito perigoso quando você tem um adolescente que é muito elogiado, né? Uma vez estava em um programa no Altas Horas com o pessoal do Balão Mágico, pessoal dos programas aí de TV, que eles eram hiper famosos, e como que fica a cabeça de um adolescente que fica super famoso de repente, né? Então, minha madrinha sempre jogou muito assim, tipo, vem fazer limpeza, limpa a casa direito, esfrega a panela direitinho, vamos fazer feira comigo, sabe assim, isso aí passa, isso aí é momento, tem que estudar, porque isso não dá vida para ninguém, tem que estudar. Eu não quero atrapalhar a tua carreira de artista, mas tem que ter outra profissão, porque de repente, se você ficar famoso, você vai conseguir viver disso. Se você não ficar famoso, você tem que ter um diploma. E eu cresci ouvindo isso. Tanto que quando eu fui prestar vestibular, eu não prestei para artes cênicas, eu prestar biologia. E foi o que me segurou por muitos anos a faculdade de biologia. Porque eu cresci ouvindo minha madrinha falar que ser artista... Se hoje é difícil você viver com arte, é difícil você viver com arte, de arte. E para um artista negro é mais difícil ainda, imagina nos anos 80, né? Imagina nos anos 80. Então, na verdade, foi bom ela ter me dado esse choque de realidade, porque tem muita gente que fica enlouquecido com o sucesso, com a fama, com os elogios, e acaba não tendo um alicerce e acaba se perdendo, né, na verdade. Porque você não tem uma estabilidade financeira, você trabalha hoje e você fica 6 meses desempregado, e você não junta dinheiro para ficar 6 meses parado. Mas você acha que a carreira artística, ela tem uma data de validade, chega em determinado momento, você não consegue mais papéis, você não tem mais possibilidade de estar no mercado, e aí, nesse momento, ter uma segunda profissão, porque existe até uma brincadeira que as pessoas fazem, falam, você faz teatro? Faço, mas e o seu trabalho, qual é? Então, é certo a gente pensar que quem trabalha com teatro, com música e etc., precisa ter uma outra formação. É importante que tenha esse pensamento da sua madrinha, ele é realmente verdadeiro totalmente? Como é que você vê isso? Porque você é professor de biologia e você é ator, né? E em que ponto você falou, ainda bem que eu sou professor de biologia, porque eu não vou conseguir viver de teatro? Olha, Lu, eu fiquei 16 anos podendo sustentar a minha família, porque eu sustentava a minha madrinha, meu irmão, meu sobrinho, eu sustentei por 4 anos, sempre tinha alguma ajudante que trabalhava na casa da minha madrinha, alguma ajudante que trabalhava aqui na minha casa, as contas, todos os meses, eu conseguia pagar com as aulas. Porque televisão e teatro, se pintasse, se não pintasse, prêmio. Você já viu na minha casa, tem um monte de prêmio. Prêmio não paga conta. Prêmio lustra teu ego. Né? Você não tem... Eu não digo que você... Né, o problema de você ser ator...
e olha que eu estou tomando as devidas proporções, ator e cantor e músico ainda tem mais chance do que quem toca instrumento clássico, do que bailarino, do que artista plástico. Né? Se você for pensar dentro das artes, ator e músico tem ainda mais possibilidade de tentar sobreviver do que grande parte de outros artistas, né? Imagina, então, na verdade, mas mesmo assim acaba sendo complicado, mesmo assim acaba sendo difícil. Você faz uma novela hoje e vão te chamar de novo para trabalhar depois de 1, 2 anos. E nesse 1, 2 anos você vive do quê? É muito complicado. Agora, uma coisa que eu falo... E também tem a coisa, né? Quem faz novela é uma pontinha dessa massa tão grande, né? Que, se for pensar o teatro em si, fala que o teatro não dá dinheiro. É aquela coisa, você pega um papel, faz uma temporada, recebe ali por aquele trabalho, e depois acabou, você tem que começar uma nova montagem, ser chamado para uma outra montagem, etc. E novela a mesma coisa, mas a novela te dá fama. E tá difícil, porque, por exemplo, quando eu comecei, final dos anos 70, tinham 9 elencos aqui em São Paulo, então você não ficava desempregado, entendeu? Eu que estava começando, eu não tinha cara conhecida, eu não era conhecido, eu estava começando, eu fiquei 7 anos fazendo televisão todos os anos, porque tinham 9 elencos em São Paulo, hoje você tem um elenco. Sim. Em São Paulo, que é no SBT. Você tinha 3 elencos na Bandeirantes, que depois ficou só com o esporte, tinha 3 elencos na Tupi, que faliu, e tinha 3 elencos na Cultura, além de todos os infantis que a Cultura tinha. A Cultura tinha teleteatro e teleromance. E tem a Manchete, né? Você fez uma novela na Manchete, não, a Manchete veio nos anos 90, estou falando dos final dos anos 70. Tá. A Manchete veio nos anos 90. Final dos anos 80, começo dos anos 90. A Manchete. Sim, eu estou falando começo dos anos 80. A Manchete veio 10 anos depois que eu comecei. Então, eu sou velho, eu sou velho. Então, na verdade, então e a Globo no Rio ficava querendo que os atores de São Paulo fossem para lá, e os atores não iam, porque aqui em São Paulo tinha muito mais trabalho do que no Rio, que só tinha a Globo. Tanto que quando a Tupi faliu, o SBT ficou com um horário de novela só. A Cultura parou de fazer teleteatro, teleromance, e a Bandeirantes, que fazia vários trabalhos legais, ficou só com o esporte. Todos os atores da minha faixa de idade, ou mais velhos que eu, foram para o Rio. O elenco dos mais velhos da Globo são atores e atrizes de São Paulo. Os mais jovens são do Rio. Mas se você pega o Fagundes é de São Paulo, Tony Ramos era de São Paulo, Tarcísio Meira e Glória é de São Paulo, Anissete Bruno é de São Paulo, Laura Cardoso é de São Paulo, sabe? Lima Duarte é de São Paulo. São Paulo foi o celeiro, né? Irene Rabacha é de São Paulo, Regina Duarte é de São Paulo, entendeu? Então, na verdade, a gente tem os atores mais velhos, os mais velhos da Globo, ou os que estão na minha faixa de idade, são de São Paulo. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece? A Globo ficou com a fama de pagar bem, justamente porque sempre queria que os atores fossem para lá. Agora, tem uma coisa que eu falo nas minhas aulas, que é assim, a diferença entre fama, sucesso e prestígio. Porque as pessoas confundem uma coisa com a outra. Né? Fama é você ser famoso, você ser conhecido. Sucesso é você ser bem-sucedido, independente de você ser famoso ou não. Né? Então, de repente, você tem um açougueiro no teu bairro que ele é bem-sucedido, mas ele não é famoso. Né? E prestígio é você ter respeito. Prestígio é você ser respeitado. Né? Tem gente que é famosa, mas não tem respeito das pessoas. Tem gente que é famosa, mas não tem prestígio. Tem gente que a fama não quer dizer necessariamente qualidade de trabalho. E, infelizmente, no Brasil, quem acaba conseguindo se sustentar é quem é famoso. Né? Então, assim, se você tem... O que eu sempre corri atrás foi de prestígio, foi de respeito.
Porque se você tem prestígio, o sucesso pode vir ou não, a fama pode vir ou não. A fama e o sucesso é consequência de você ser bem respeitado. Se eu sou bem, para mim, ser bem sucedido na minha carreira, me dá a tranquilidade de dormir em paz. Agora, é triste você ter que ter outra profissão para poder pagar as contas, né? Desde que eu parei de dar aula de biologia, fiquei nesse tobogã que você acompanha muito bem nos meus últimos 4 anos, que a gente ficou mais próximos, Uhum. e que tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, não tem, tem, né? É complicado, né? Mas para mim você é um cara famoso, tem sucesso e tem prestígio. É Os verdade, três. é Você verdade. que você é os três. Eu não tenho a menor dúvida disso. Menor, menor, menor. Bom, Du, vamos falar do professor, porque nós temos muitos professores aqui. Eu também sou professora e nós temos um monte de professor aqui nessa live. O professor de biologia e o ator, eles meio que baixam juntos ali no seu... Porque eu sei que você deu aula em cursinho, né? Você ainda dá aulas, nessa pandemia, você começou a fazer aulas de reforço de biologia também, né? E as duas coisas se conversam ali na prática? Quantas vezes o ator já baixou ali na frente da lousa e fez com que o seu trabalho de professor fosse diferenciado, fosse... assim, como é o professor Edu? E se porque você tem um talento inegável para atuar, e como ele é sendo professor? Mistura? Na verdade, eu acho assim, eu escrevi uma vez numa revista que você ser ator para dar aula, eu acho que todo ator tem que, acho que todo professor tem que ser um pouco de ator, né? Porque a partir do momento que você vai lá para a sala de aula, os alunos não têm nada a ver com os seus problemas, os alunos não têm nada a ver se você está bem, se você está mal, se você está triste, se você não está triste, né? Se você está dando, quando você está dando aula, você não pode levar para a sala de aula os seus problemas particulares, né? Então, nesse ponto, o ator e o professor, eles se igualam, né? Você tem que dar a matéria no seu melhor e não pode ficar como nenhum profissional, né? Tem que ficar levando pro trabalho os seus problemas particulares, né? Nem o vendedor, nem o médico, nem o enfermeiro, né? Nem o motorista, nem o cobrador, né? Quem trabalha com o público não pode levar os seus problemas para o trabalho. Então, isso, acho que qualquer profissão, as pessoas têm um pouco de ator. Isso não quer dizer necessariamente que todos os atores vão se dar bem em sala de aula. Quando as pessoas ficam sabendo que eu me dei muito bem, eu me dou muito bem dando aula, né? Tanto que apareceu escrito aí, né? Umas pessoas, um super professor, melhor professor que já tive e tal. O que as pessoas geralmente falam assim, é óbvio, né, que os alunos gostam da tua aula, você é ator, né? Como se qualquer ator que você colocasse lá se desse bem. Uhum. Quer dizer, se você não tiver didática, se você não souber o que você está falando, se você não conseguir desenvolver o raciocínio lógico para fazer aquela matéria ficar mais fácil para o aluno, você não fica enganando 16 anos, como eu fiquei dando aula 16 anos no cursinho, né? Então, na verdade, o ser ator ajuda, mas não justifica. Ajuda, mas não justifica. Eu Sim. escrevi isso uma vez numa revista. Se o professor é super querido no cursinho, e o cursinho tem aquela fama, né, de que o professor tem que ficar dando aula show, né? E não é necessariamente assim. É verdade. Eu conheço professores brilhantes que davam aulas seríssimas no cursinho, professores brilhantes davam aulas seríssimas, tinham super aceitação, super ibope, porque o aluno de cursinho dá nota para o professor, né? Aluno de cursinho dá nota, dá ibope, né, para o professor. Então, eu tinha professores assim, seríssimos, tanto quando eu fiz cursinho, quanto quando eu dei aula em cursinhos, né? Então, na verdade, tem professores que não dão aula show e tem um ibope brilhante. E os professores
E os professores que dão aula show, você tem que ter um conteúdo, você tem que saber o que está falando, o aluno tem que perceber que aquela ferramenta que você está usando é para fazer a matéria ficar mais fácil para ele conseguir entender. E eu sempre dei aula aqui na Sergipe para a turma de humanas. Em Alphaville e na João Dias eu dava aula para a turma de biológicas. Dar aula de biologia para a turma de biológica, você pode ir aprofundando quanto for. Agora, você dá aula de biologia para a turma de humanas, que sempre achou que biologia é bitola e decoreba. É bitola e decoreba. E você tirar isso da cabeça do aluno e dar um raciocínio lógico para ele conseguir resolver qualquer questão no vestibular, porque não tem como você decorar matéria de 3 anos para fazer uma prova. Não tem como você decorar. Ou o que você entende, o que você aprende, você não esquece. O que você aprende, você não esquece. Então, em cursinho, é uma loucura, porque assim, o ideal, o que é? Você ter poucos alunos, pouca matéria e um longo tempo para você desenvolver as aulas. No cursinho, não. No cursinho você tem muita gente, pouco tempo e muita matéria. É totalmente o contrário do que seria o ideal. E os alunos só entendendo. E no final do ano, os alunos chegavam para mim e falavam assim: Edu, eu só entendi biologia depois que eu tive aula com você. Isso não tem preço que pague. Exatamente. Isso não tem preço que pague, entendeu? Mas aí o que eu escrevi numa revista foi isso. Se o professor de cursinho é super querido, o mérito é dele. Se esse professor é ator, o mérito fica pro teatro? Sim, é verdade. Você tem razão. Não, não é o mérito do trabalho, o mérito é do professor, porque o professor, esse período, essa pandemia, eu até estava conversando com a minha irmã sobre isso esses dias. Então, minha irmã, ela dá aula há 35 anos. Ela é uma grande professora, uma ótima professora. E, de repente, veio tudo isso e mudou completamente todo a forma com que ela levava esse conhecimento. E ela teve que reaprender, ela teve que se revolucionar, e inclusive entrando nos processos digitais, nos métodos digitais. Então, o professor, ele é uma categoria que nessa pandemia, assim, está sob prova, está sob uma pressão, inclusive interna dele, enquanto profissional, né, de você mudar completamente os seus métodos. Né? O novo normal, né? Todo mundo chama o novo normal, né? O novo normal. Novo normal, essa palavra eu não consigo muito bem entender. Novo normal. Normal é o normal. O Lu, dentro do que estão escrevendo aqui, tem o Peterson que escreveu uma coisa bem legal. Ele fala assim: vez ou outra, um aluno meu de música me pergunta se eu gostaria de fazer sucesso. Eu sempre digo, vivo da arte desde sempre. Já sou um sucesso. Bom, né? Pois é, já sou um sucesso. Eu tô aqui na conversa com você e não tô nem vendo tanta coisa, mas estão mandando muita coisa aqui. Depois eu vou olhar direitinho e a gente vai trazer as perguntas. A Bia está aqui me assessorando para trazer essas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta agora, já que a gente entrou nessa questão digital. Uma pergunta do Diego Teixeira. Caiu um lenço aí. Não, é que estão fazendo barulho aqui, Lu, desculpa. Tá bom. O Diego Teixeira, de Itapecerica da Serra, ele queria saber o que você pensa dos formatos digitais. Se há um tipo de intenção de gerar novos conteúdos dos seus personagens, com o pensamento específico do uso digital. E quais são as suas dificuldades nesse sentido? E se esse plano vai se estender, esse novo normal aí, se isso vai se estender depois da pandemia. Como é que você está lidando com essa questão digital e como você vê os seus personagens funcionando assim? E aí eu já emendo também numa pergunta minha, depois para você pensar e dizer para a gente. Teatro online é teatro? Não. Vai lá para a pergunta do Diego, depois você já respondendo essa, se é online não é teatro, né? Então tudo bem, a gente está tentando, tem atores maravilhosos fazendo espetáculos, teve agora semana passada a Irene Ravache, teve espetáculo, o Cássio Scapim, a Denise Weinberg,
Renato Borg, né? Todos fazendo apresentações online de peças, né? Mas teatro a gente sabe que é ao vivo, teatro tem que ser ao vivo. Tanto que eu e um grupo, né, estamos pensando numa terceira linguagem, porque assim, ficar vendo teatro numa telinha assim é muito esquisito, é esquisito, né? Não é Mas envolvente. hoje tem telões, né? As pessoas conseguem acessar uma live da televisão de 60 polegadas. Sim, mas a linguagem de novela e de cinema é diferente da linguagem de teatro. Então, quando Não, você mas vê... você está ao vivo. Você e o grupo Quando, estão ao vivo. Vocês sim, estão fazendo lá na raça, como se estivesse no palco. então, mas se é sem público, não é teatro. Pode ser qualquer outro nome que você dê. Então Se é você sem acha público, né? que tem que criar um nome. Tem que criar um nome diferente. Não dá para batizar de teatro de novo. É como se é tipo circo sem lona. Não, e tem a energia do público, né? O ator, ele se retroalimenta no seu personagem pelo que o público traz. Eu acho que a gente tem que reinventar alguma coisa que eu não sei o que é, entendeu? Por exemplo, tem filmes que dá para você ver na televisão e que dá para você ver no celular, mas tem filmes que só dá para você ver na telona. Uhum. Né? É por isso que tem outro nome, né? É filme na TV e filme no cinema. A linguagem é outra. Né? Tem séries, né, que tem, as plataformas começaram a fazer séries que dá para você ver no celular e que dá para você ver na televisão. Tem linguagens, né? São linguagens específicas. E aí vem a pergunta do Diego. Você tem intenção, você tá preparado para entrar nesse novo formato digital com o seu trabalho de ator ou diretor? Eu ainda não estou sabendo como fazer, não estou pensando em fazer nada. O que eu estou fazendo é preparação de elenco, que é uma coisa que dá para fazer online. Eu estou fazendo trabalho com os alunos que eu dou aula na escola Palco Teatro. A gente está ensaiando cenas curtas de séries, né? E está sendo bem legal esse trabalho. Acabei de fazer um trabalho de preparação para um ator em Sorocaba, o Sesc Sorocaba comprou e ficou super legal o trabalho que eu faço online, que foi bem legal. Fiz o TCC de um amigo meu, do Kleber, que veio aqui em casa aquele dia. Você, o Kleber e o Tim, ele me chamou para fazer o trabalho, eu vou te mandar o trabalho. Aliás, o Tim estava por aqui, o Tim entrou, eu vi o Tim entrando aí. Quem fez o trabalho de preparação da narrativa fui eu, entendeu? Isso é uma coisa que eu estou conseguindo fazer online. Estou fazendo trabalho de mesa de uma peça que eu vou dirigir quando a gente acabar esse isolamento. Então, assim, eu estou me adaptando a fazer trabalhos de direção online. Agora, para eu estar fazendo interpretação, eu não sei. E esses trabalhos que você está fazendo, que está dando super certo, você pretende continuar depois da pandemia? Adotar isso? Pretendo. E eu quero muito continuar, porque é uma coisa que eu nunca pensei que daria para ser feita se não fosse presencialmente, né? É uma coisa que, assim, lógico, que estando no presencial é bem melhor, né? Mas dá para ser feito. Esse trabalho que eu fiz agora com o Marco Fera e com o Kleber ficou tão bonito, modéstia à parte, ficou super bonito o trabalho dele, sabe? Que eu fiz. Então, eu estou bem contente. O trabalho que eu estou levando com o pessoal do Palco Teatro também, o trabalho com o pessoal do elenco que eu estou fazendo do Palhaçadas, com o Daniel Palmeira, com o William Amaral, produção do Daniel Aureliano, produção do Daniel Palmeira, também está bem legal o trabalho de mesa, uns 7, 8 encontros, eu fiz todo o trabalho de mesa com texto que é teatro absurdo. Eu estou bem feliz com essa coisa de estar... A radionovela é uma coisa que está rolando também, entendeu? Estamos fazendo crowdfunding, estou com 4 radionovelas, uma eu vou dirigir, 3 eu estou como ator, tudo passando chapéu, né? Tudo passando chapéu. Sim. Então a gente está tendo que reinventar coisas para que volte a fazer teatro. E teatro, numa sala fechada, eu acho que vai ser difícil as pessoas terem coragem.
A André Varola está perguntando o seguinte, e esse novo formato? De repente você não vê, por exemplo, o público estando ali próximo, mas dentro de um carro? Você consegue visualizar isso com o Não, teatro? pode ser. O teatro começou na rua, né? A gente pode voltar a fazer teatro de rua. Isso eu acho ótimo. Isso eu Sim, acho ótimo. sim. Legal, Isso eu né? acho ótimo. A gente começou a fazer teatro na rua, né? Se você for pensar nos primórdios do teatro, o teatro grego, o teatro romano, eram aquelas Sim. arenas, né? Era na E era o arena, teatro, é. teatro ao ar livre, e aí não tem problema de contaminação, né? Porque E já hoje a tem. gente tem tanto recurso de amplificação, né? Você consegue amplificar demais a coisa que a rua inteira vai ouvir a sua voz e ver sua. Né? Cinema Eu já acho. estão fazendo, né? Cinema estão É, fazendo já, tem no Memorial da América Latina, a projeção de filme das pessoas dentro do carro. E agora eu vi que vai ter uma exposição também, em grandes proporções de obras sendo sim, projetadas. As pessoas passam de carro em uma hora e meia, passa pela exposição toda, a exposição também dentro dos carros. É uma coisa, todos nós vamos ter que nos repensar, né, diante dessa situação que está rolando. Agora, como que a gente vai resolver, eu não sei. Tem espetáculos que estão sendo feitos nos teatros vazios e sendo vendidos. Né? Eu tenho amigos meus que já sim. fizeram teatro, espetáculos em teatros vazios. Tem alguns projetos, eu não vi nenhuma peça dessas. E o Sesc está sempre divulgando espetáculos, monólogos também que estão sendo divulgados. Eu não vi. Agora, as peças que chegaram até o grupo que eu estou, que é o Paulo Del Castro que está organizando, me parece que tem um grupo, não sei se é na Finlândia ou na Suécia, que é um trabalho bem interessante, porque eles pegam peças que já tinham sido gravadas com público, né, com 3 câmeras, peças grandes, não estou falando monólogo, peças Uhum, grandes. sim. Depois regravam a peça sem público, aí fazendo traveling, plano, contraplano, edita, tal, não sei o quê, e monta. E parece que é bem interessante. Eu não vi também. Agora, você tem que ter uma estrutura, né, para você poder fazer isso, né? Ah, as pessoas que falaram que viram alguns espetáculos falaram que é uma coisa que não é envolvente, né? Não é muito envolvente, não. Eu não estou pensando em fazer nada como ator por enquanto. Pintaram 2 trabalhos para eu fazer fora de casa. Eu fui morrendo de medo, mas eu fui, tive que ir, né? Mas, assim, em casa eu não estou pensando, não estou sabendo como trabalhar como ator por enquanto, não. E tem a coisa da máscara, né? Eu estava até conversando com a Cléo esses dias, como é que você. A Cléo é professora de teatro e tal, e ela falou assim: bom, eu vou dar aula, eu vou de máscara. Mas como é que você trabalha a expressão, né? E a respiração que você precisa ter para atuar com uma máscara aqui, né? Como é que você. Então, são dificuldades que estão aí aos montes para a gente tentar se adaptar. Eu acredito que tudo tem um porquê, né? Eu acredito que essa pandemia veio para chacoalhar mesmo toda a estrutura, e tanto Não, interna e quanto olha, externa, né? olha, por exemplo, pintou uma leitura para o Sesc, que a gente fez o Morte e Vida Severina, né? Uma leitura, Ah, 4 atores, cada um na sua casa, aí vieram trazer um painel, que a gente colocou o painel aqui, só que assim, deixaram lá embaixo, né? O painel, o figurino, desci, peguei painel, fiquei eu e meu amigo colocando o painel aqui, a luz, não sei o que, virou um estúdio aqui essa casa, entendeu? Aí diretor de deu corte certo? na Ficou casa, legal? diretor. Não sei, estão editando, diz que Ah, deve ter tá. ficado, eu não sei como é que ficou. Uma leitura do Morte e Vida Severino, eu fazendo o Severino, super maior presente que a Eugênia deu para eu fazer. Assim, cada um na sua casa, e a gravação durou 9 horas de gravação, foram 3 dias de ensaio e 9 horas de gravação. Gravamos das 6 da tarde às 3 da manhã, com o diretor de luz e vídeo na casa dele, o diretor artístico na outra casa, o diretor que dirigiu a gente na outra casa, 4 atores, uma traquitana, sei lá o que vai dar, sei lá o que vai dar. E Estamos assim a repensando, gente vai aprendendo e estamos remodelando as repensando, coisas. estamos repensando, tem que repensar, né? Assim, mas uma coisa que eu tenho certeza é assim, nos piores momentos, o teatro sempre deu a volta por cima, né? O teatro sempre deu a É, volta por cima.
Então, a gente não vai ser superado por essa fase, com certeza. O teatro, na minha opinião, é uma das artes mais valentes. Mais valentes. Eu reverencio mesmo atores, atrizes, diretores, porque o teatro ele é muito valente. Ele é de uma riqueza, de um peso, de um poder. O teatro me ensinou muita coisa, me trouxe autoconhecimento, porque quando você interpreta vários personagens, você pega um pouquinho deles para você e se enriquece enquanto pessoa, né? E você deve ter um monte aí dentro de você, um monte de gente, um monte de coisa, de personagem aí, que depois nós vamos falar um pouquinho deles. Vamos falar do artista negro. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente se identifica, né, e pode se identificar muito com as suas experiências enquanto artista negro neste país que tem uma sobrecarga de racismo pairando aí, disfarçado e às vezes desvelado, que aparece mesmo jogando coisas absurdas na cara da gente, de todo mundo. E você deve ter tido algumas experiências como um artista negro e você e tantos outros atrizes e atores que se despontaram, que venceram a barreira do racismo, que existia muito no passado e existe muito no presente, mas o que mudou na sua trajetória de artística? O que aconteceu? Como foi sua experiência nesse sentido? Se você encontrou pessoas, companheiros de cena que praticaram algum ato, sei lá, as experiências que você teve e como você enfrentou todas elas? Não, olha, Lu, eu sempre dei muita sorte, assim, eu tive muitos companheiros muito legais, assim, acho que essa coisa quanto mais eu estudo lá no centro que eu trabalho, que eu sou kardecista, né, eu acredito muito nessa lei de frequência, de sintonia, de você atrair, né, na mesma frequência que você está. Eu sempre tive muita sorte, eu já fiquei sabendo de peças que eu não trabalhei, graças a Deus, de atriz que reclamava que ela trocava de sapato na peça 2 vezes, a outra atriz trocava de sapato 5 vezes, então elas ficavam se engalfinhando porque ela queria trocar tanto de sapato quanto a outra. Eu nunca peguei isso assim, né? Então, assim, eu sempre tive pessoas muito legais, assim, tanto em televisão, quanto em teatro, quanto em cinema. Em teatro mais, porque, na verdade, a forma de você se relacionar, né, no teatro é muito mais próxima, é muito mais íntima do que na televisão e no cinema. Na televisão e no cinema é uma coisa mais, não que não seja próximo, não que não seja íntimo, mas no teatro você tem uma coisa, acho que é mais de tribo, né, Uhum. do que na televisão e no cinema. Agora, eu Então sinto você que não assim, teve grandes barreiras para enfrentar a questão do as racismo? personagens preconceituosas que eu tive na televisão foram maiores do que as que eu tive no teatro, e no teatro infantil quase nenhum personagem preconceituoso, quase nenhum Que personagem bom, preconceituoso. que bom. No teatro adulto, que o teatro infantil é a formação, né? No teatro adulto, um pouco mais, em televisão, muito, né? Muito. A televisão ela leva um conceito que demora muito tempo ainda, né? Porque ela chega muito mais na massa e a massa precisa, e agora um pouco menos, não que isso tenha sumido, mas a massa ela precisa reforçar esse estereótipo, né? Eu Então, sou na verdade, eu sou a patroa e a minha empregada, ela é negra. Então, aparecia a empregada negra na novela. Aparecia o não, bandido negro. eu tenho, na verdade, uma palestra, que você sabe, que mostra todos os meus personagens de televisão, de teatro, eu fazendo um Sim. paralelo com teatro infantil, com televisão, e assim, no final dos anos 70 até começo dos anos 90, geralmente o que eu fazia? Era trombadinha, marginal, um filho de empregada, sobrinho de empregada, tal. Não tem novela que o diretor não queria bancar relação interracial,
quase que eu não pego a personagem na cultura do Castelo Rá-Tim-Bum, porque a cultura politicamente correto não queria que o personagem fosse um serviçal, justamente porque... É o contrário, né? Quase se perdeu o Bongo por causa disso. Né? E aí, no final dos anos 90, dos anos 2000 para cá, nós negros começamos a ter um pouco mais de visibilidade, mas mesmo assim a passo de tartaruga, né? Quer dizer, hoje qualquer novela, você vê negros com papéis legais, né? Mas nós ainda não somos maioria, né? Porque é isso, se nós somos de 52% a 54% da população, num elenco de 40 personagens deviam ter 20 negros, né? Exato, metade. Cada trabalho que você vê de série, de televisão, de novela, você vê uma meia dúzia de negros. É bom, mas ainda é passo de tartaruga. Ainda é pouco, Ainda é pouco. Mas a gente tem personagens que não são mais tão estereotipados quanto era quando eu comecei. Tá melhor. Agora, a última polêmica gigante que teve foi na novela que se passou em Salvador, né, que 95% da população negra, e não tinha muitos negros no elenco, aliás, tinha pouquíssimos negros no elenco. Pouquíssimos, é verdade. Aí quando você remete nos anos 80, nos anos 90, a Tieta, que passava no Nordeste, não tinha negro no elenco, Saramandaia, a Tenda dos Milagres, quer dizer, você pega várias séries dos anos 80 e 90 que se passa no Nordeste, que é berço da negritude, e não tem negros no elenco. Agora, há pouco tempo, faz uma novela das 9 e também não tem, quer dizer, que melhora, né, que foi. Melhora. Na verdade, os negros, eles realmente estavam nas novelas que falavam de escravidão, né, que contavam um pouco desse período aí no Brasil. Aí os negros estavam em massa, mas eram todos escravos, né, ou o capataz, ou o senhor nunca, né. Tem a Chica da Silva, que acabou virando eu lembro que a Thaís Araújo fez, às vezes é Mota que fez a outra, não foi? Não. A primeira. Foi a Zezé. O filme Zezé foi a Mota Zezé, fez o filme, né? E a Thaís fez o que projetou a Thaís foi a novela da Manchete. É verdade, foi. Aliás, me chamaram para fazer essa novela, eu não pude, porque eu estava aqui dando aula em São Paulo, me chamaram para fazer essa novela, que eu ia fazer um cozinheiro que não queria cozinhar para preta. Falei, ela é preta, tem que estar aqui na cozinha junto comigo, eu não vou cozinhar para preta? Onde já se viu? Cozinhar um papel ótimo. Que nós vamos fazer. E você não pôde fazer? Não pude, porque no Rio não valia a pena lá. Eu lembro muito do seu papel na Manchete na novela Dona Raio. Ana Raiz é Trovão, que é o Niltinho, que foi um papel muito legal. Eu lembro que eu era adolescente e eu assistia essa novela inteira e adorava o seu papel. E foi bem legal, porque aquela novela vocês viajaram muito, né? Viajamos o Brasil inteiro. O Niltinho era bem bipolar, que nem eu, assim. O Niltinho era maravilhoso. Ou ria muito, eu chorava muito. Ele era ótimo, ele era sofria de amor. Super bipolar, que nem eu. Super bipolar, adorava. Sofria de amor, como louco. Me identificava muito com essa personagem. Agora vamos falar. Tem uma pergunta aqui, e obviamente é um personagem que a gente tem que falar dele, porque é muito marcante. Qual o seu sentimento, o João do Campo Limpo que está mandando essa pergunta, João Gabriel? Qual o seu sentimento pelo Bongo? O que o Bongo representou para você e representa até hoje? Porque eu sei que eu tô cansada de sair com você por aí e a gente chega em algum lugar, todo mundo fala, Bongo, deixa eu tirar uma foto com você. Vem cá, Bongo, olha o Bongo marcou minha infância. E você, qual é o sentimento que você tem? A pergunta, João Gabriel, é sobre sentimento. E eu já engato a minha, que é assim, existe algum incômodo de todo mundo? Porque assim, eu te conheço muito e as pessoas te conhecem bastante, que te acompanham, sabe que você nunca parou. Você está sempre fazendo alguma coisa,
seja na Netflix, seja cinema, filmes, longas, curtas, teatro, etc. Mas o Bongo é você, você é o Bongo para muita gente. Então fala para o João qual é o sentimento e depois você fala para mim se isso te incomoda de alguma forma, se você mudaria isso ou como você lida com isso. Não, eu acho que o Bongo, na verdade, foi o que me projetou, me projetou de uma forma assim absurda, né? Absurda, e não tem como negar a repercussão que essa personagem teve, porque o programa é um programa muito bom, acho que é um dos melhores programas Sem das dúvida. 3 décadas, né? Em todos os níveis, quer dizer, assim, as personagens eram muito bem elaboradas, e um programa infantil, que você tem obra de arte, todos os episódios, você tem balé, todos os episódios, você tem instrumental, todos os episódios, você tem análise de quadro, de pintura, todos, além de uma trama, um cenário brilhante, quer dizer, que programa infantil, né, que geralmente os programas infantis são infantiloides, né, tratam as crianças que nem débil mental, então o programa, ele é muito impactante até hoje. Então isso é inegável a importância. Eu fico super feliz de ter feito essa personagem, fico muito feliz de ter sido escolhido, né, pela cultura, passei no teste, né, e isso que você falou, né, as pessoas falam assim, você fez parte da minha infância. Isso é uma coisa que geralmente eu escuto, mas quando eu escuto pessoas negras falando assim, você era uma referência de negro que se dava bem na televisão, né, no começo dos anos 90, porque até então os negros geralmente faziam personagem marginal e de serviçal. Então, assim, eu via que tinha a possibilidade do negro estar fazendo um personagem que era luz, que era... Nossa, então, assim, o Castelo está no ar há 26 anos. Então, quem assistia o Castelo é quem tinha de 4 a 8 anos, né, essa faixa. Sim, Crianças sim. com menos de 4 anos assistiam outros programas, crianças com mais de 8 anos assistiam outros programas da cultura. Então a cultura pegava, o Castelo pegava as crianças de 4 a 8 anos. Então é quem tem hoje de 30 a 34, 36 anos, né? Entre essa faixa de idade. Quando eu vejo um homem, uma mulher negros de 30 anos falando assim, você era um negro que se deu bem na televisão, isso me deixa muito emocionado, né? Então isso é inegável, isso é inegável. Agora, por que não só o Bongo, né? Todos os personagens do Castelo, o Nino, as crianças que não são mais crianças, né? O Fredinho sempre fala assim, você continua tratando a gente que nem criança, eu não sou mais criança, né? O cara tem quase 40 anos, né? As crianças. O Abobrinha, a Penélope, a Caipora, o Etevaldo, o Dr. Vitor, a Morgana, né? Por que ficou essa loucura com esses personagens? Todo mundo, para todos, né? Independente da qualidade do programa, é porque tá há um quarto de século no ar. Entende o que eu quero dizer? Essa novela que você falou que você gostava, que é Ana Raiz e Trovão, reprisou 2 vezes. Além do ano que passou, reprisou 2 vezes. As 2 vezes que reprisou foi sucesso. Então, se o Castelo ficasse 8 meses no ar, como é o tempo de uma novela, e Ana Raiz e Trovão ficasse 25 anos, só falariam do Niltinho e não do Bongo. Sim, sim. Tem sentido. Porque o Ana Raiz e Trovão era uma super novela, foi logo depois do Pantanal, foi uma novela maravilhosa. Eu fiz uma das melhores novelas que o SBT fez no mesmo ano do Castelo, que foi Éramos Seis. Éramos Seis, que agora a Globo fez a regravação com a Glória Pires. Né? Teve nos anos 70, com a Anissete Bruno, né? E o Guarnieri, né, fazendo o casal. Depois, nos anos 90, foi Irene Ravache com o Otton Bastos, que eu fiz essa gravação, e agora a Globo fez de novo com a Glória Pires, brilhante, Glória Pires. E aí, essa novela da SBT fez um sucesso tão grande, Éramos Seis, fez um sucesso, que até hoje as pessoas falam que foi uma das melhores novelas que a SBT fez. Então, se o Éramos Seis ficasse 25 anos no ar,
e o Castelo só 8 meses, só falariam do Raio Negra. Sim. Entende o que eu quero dizer? Então, quer dizer, Entendo. eu não estou negando a qualidade do Castelo, mas assim, essa coisa de que programa ficou um quarto de século passando e fazendo sucesso? Nenhum. Nenhum. Sim. Você sabe que teve uma ocasião, não sei se você lembra, que a gente estava, acho que a gente saiu de uma peça, a gente estava num táxi, eu e você, e o motorista do táxi falou, parou, a gente ia descer e tal, e ele falou assim, você sabe que eu tive um dia horrível, e você mudou a minha vida e você mudou meu dia hoje, te encontrar hoje mudou meu dia, porque a alegria que eu senti de te ver, eu lembrei a alegria de quando eu era criança. Ele devia ter uns 34, 35 anos. É isso que eu E falei. aquilo acho que a gente estava ali na Praça da República, não sei. Você ia descer para sua casa, eu ia continuar no táxi, uma coisa assim. Você lembra disso? Eu voltei para casa e aí eu voltei sozinha. Você desceu e eu continuei no táxi. E ele falava assim, você não faz ideia como eu estou feliz com isso. Como eu estou feliz de encontrar esse cara. E isso é uma coisa que você deve ouvir muito, né? As pessoas se emocionam de te ver. Não é não? Que É isso coisa aí. legal, hein? Agora sim, vamos Lu, falar. Você. deixa eu só falar uma coisa. A live só dura 1 hora, tá? Então daqui a pouco já vai cair a. Oh, que tristeza! Live só É, dura 1 hora. E aí quanto daqui a pouco tempo já vai faz que a cair gente está a. aqui? Eu te chamei, eu não sei, eles avisam, acho que Tá, mas avisa. então vamos rapidinho aí, qualquer coisa eles avisam. O seguinte, Tá. vamos falar de você cantor, porque você canta muito bem. Você é um grande cantor. Aliás, Eu passo cantada muito bem, né? Na verdade, eu passava cantada muito bem. Nos meus tempos de juventude, eu passava cantada muito bem. você não esquece depois de salvar essa live, viu? Que é você que está chamando, você tem que salvar depois. Mas assim, tem uma pergunta aqui da Di Melo, de Melos, de Melos. E É o de também uma Melo, minha. é o Melo, É, ele morava aqui em São Paulo, ele trabalhou comigo no teatro e agora ele mora em Salvador. Quando eu estive fazendo Cartola lá em Salvador, ele me recebeu, ele e o Gira me levaram para almoçar. Ai, que alegria, queria morar lá em Salvador com eles. então, ele fez uma pergunta sobre a galinha carijó ou o Carlos Cachaça, o que te deu mais prazer de fazer. E eu já tinha falado uma, porque você sabe que eu assisti Cartola um monte de vezes, né? E aí, para você, como foi? Você que tem um samba aí entranhado dentro de você, como foi para você fazer Carlos Cachaça? Essa experiência, e você cantar, e esses dias o Jô Santana disponibilizou os espetáculos de novo, tanto Ivone Lara quanto o Cartola. Obviamente que eu fui assistir de novo, porque eu sou realmente apaixonado por essa trilogia que ainda não chegou ao Alcione. Mas assim, conta um pouquinho dessa experiência de musicais, de cantar no palco, e também dizer aqui pro Di se a galinha carijó ou cachaça, o que te deu mais prazer de fazer. Então, na verdade, como eu sempre dei aula, eu sempre acabei pegando os trabalhos por prazer, né? Então, dá para eu contar nos 15 infantis que eu fiz e nos quase 30 adultos que eu fiz, uma